Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como é bom chegar até você nessa noite, sabendo que Deus tem grandes coisas para nós, para esse tempo de quarentena, é bem verdade. Como eu tenho sempre falado, nosso desejo é estar neste lugar, junto com você e toda a sua família. Mas, nesse tempo, o Senhor tem me mostrado grandes coisas, e uma delas é agradecer a Deus, porque os nossos cultos têm sido direcionados para uma plataforma digital. Através do canal do YouTube, nós estamos chegando até você. E nós queremos agradecer. São mais de 100 famílias que acessaram nosso primeiro vídeo, nossa primeira mensagem por esse canal. E eu quero convidar você a se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Esse é um momento de Deus para a sua vida. É um momento que eu, como pastor da segunda igreja, chego até você com a palavra de Deus no teu coração. Eu tenho certeza que esse é o tempo de Deus para nós. Nesse tempo também eu tenho percebido alguns pontos relevantes da nossa sociedade, e nós vamos orar por eles também. Orar porque o Senhor tem mostrado um tempo de servir, e existimos para servir, e eu tenho visto isso na nossa sociedade, e eu quero orar por isso nessa noite, por essas pessoas que estão servindo, alguns entregando marmitex, outras pessoas fazendo máscaras, distribuindo. É um ato de servir, no meio do caos, no meio do sofrimento, no meio das crises, no meio do desemprego, pessoas estão se levantando para abençoar o outro. Mas nós queremos orar, e esse é o momento da oração. E eu quero convidar você a nós orarmos agora, a falar com Deus. Pai, esse é o momento que o Senhor tem dado a nós, e de certa forma nós queremos nos achegar a Ti, porque nós queremos no Teu poder, na Tua manifestação. E aqui nós queremos colocar, ó Deus, a vida de tantas pessoas. Muitas dessas pessoas eu não conheço, mas são pessoas que têm feito um trabalho fantástico, empresas têm feito um trabalho fantástico, e nós queremos colocar a vida desses empresários, a vida de muitas pessoas desempregadas, que estão realizando uma grande obra, no meio do problema, no meio da crise, são pessoas que têm se levantado para ajudar o próximo. Ó Deus, e nesse tempo nós precisamos aprender, como igreja do Senhor, a servir ao outro, a começar do pastor, que possamos ter essa visão do reino, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero convidar você nessa oportunidade a refletir comigo sobre existimos para servir. Há um texto na palavra de Deus que me chama muita atenção, Efésios 2, 8 e 9, você conhece, que diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Embora possamos entender isso de uma maneira muito clara, que a salvação nossa não é por obras, mas nós entendemos que quando eu sou salvo, esse é um princípio bíblico, eu tenho prazer em servir. E eu quero convidar você nessa noite a refletir sobre isso, sobre esse ato de servir, e como é importante isso na nossa vida. A Bíblia fala lá em 1 Samuel capítulo 23, uma história muito interessante, que eu queria compartilhar com você nessa noite. A história de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas existe algo na vida desse homem que me chama muita atenção. A Bíblia conta que o rei Saul estava perseguindo o rei Davi, e Davi ele foge do rei Saul. E é interessante que em dado momento da história de Davi fica sabendo que a cidade de Keila está para ser invadida pelos filisteus. E a Bíblia conta que Davi vai consultar ao Senhor, Davi vai buscar ao Senhor, na tentativa de saber se ele podia, com o seu exército, podia com seus homens ir lá e defender a cidade de Keila. E a Bíblia diz que Deus responde para ele dizendo: sim, você tem a autorização, você pode ir lá, que você vai livrar a cidade de Keila. Mas a Bíblia diz que
É verdade que nesse mesmo tempo Davi vai consultar os seus homens, o seu exército, e o seu exército não vê com bons olhos, não há interesse na vida deles, não há uma disposição, a mínima que seja, para ir lá defender Keila. Não há interesse nenhum, não há um sentimento de misericórdia. Davi teve um sentimento de misericórdia, de empatia, de se colocar no lugar do outro. E diz a Bíblia que os seus homens não aceitaram isso, não quiseram isso. Mas é interessante pensar que Davi estava decidido e até aqui. Mas a Bíblia diz que por essa palavra desses homens, por essa posição desses homens, Davi vai consultar a Deus, na esperança de que Deus dissesse: olha, pode ir. Os homens de Davi, pensando sobre a sua situação, fugindo de Saul, Davi traz mais um problema. Agora enfrentaram um outro exército, o exército dos filisteus. Mas Davi consulta o Senhor e o Senhor diz: olha, pode ir que eu vou estar contigo. Eu vou dar a cidade de Keila nas tuas mãos e você vai vencer o exército dos filisteus. Mas o que eu aprendo nessa narrativa? O que eu aprendo nessa história? Eu queria convidar você a aprender alguns pontos que são relevantes. A primeira coisa que eu percebo, que no meio dos problemas, das dificuldades, das crises, nós não podemos nos omitir da responsabilidade pela qual nós fomos chamados. Isso faz toda a diferença. Eu tenho visto isso na sociedade, eu tenho visto isso em muitas pessoas. Quando nós fomos chamados para essa grande obra, eu penso no corpo de Cristo. Cada um de nós pertencemos a esse corpo. Romanos 12 vai falar no versículo 3 que todos nós participamos desse corpo, mas como corpo nós somos membros, e como membros desse corpo nós temos que interagir com ele, nós temos que nos colocar à disposição para servir. Era como se a mão ajudasse o pé ajudasse o corpo a se movimentar, os olhos, a boca, cada um tem uma função no reino de Deus, e com essa função no reino de Deus nós somos chamados a fazer uma grande obra. E Davi entendia isso. Paulo, quando traz essa palavra para a igreja de Roma, ele entendia isso, porque era necessário fazer a obra, estar à disposição em meio dos problemas, em meio das dificuldades. Mas, irmãos, é importante salientar que esse ato de servir vem quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador. A primeira coisa, quando você recebe ao Senhor, você tem um desejo de servir, você tem um desejo de abençoar o outro. Davi sentiu isso no seu coração, embora tivesse um problema com o rei Saul, fugindo do rei Saul, embora os homens estivessem contra ele, o seu exército, mas ele falou assim: eu vou consultar o Senhor, porque eu sei que o Senhor quer fazer uma obra, o Senhor quer livrar aqueles homens. Por isso eu quero lembrar você, no meio de todos os problemas, é necessário que a gente coloque-se à disposição de fazer algo na obra do Senhor. Continuando, irmãos, eu gosto de pensar na história do bom samaritano. Você conhece a história do bom samaritano? Diz a Bíblia lá em Lucas capítulo 10 que o homem saiu de Jerusalém e foi para Jericó. E nesse caminho de Jerusalém para Jericó, salteadores, os assassinos, ladrões foram e bateram nele, tomaram tudo dele, deixando ele de lado, deixando ele ao canto do caminho. E diz a Bíblia que passou por ali um sacerdote. O sacerdote passou, olhou aquela situação, mas ele estava indo para o templo, estava indo pregar, estava indo ministrar uma palavra, e ele deixa aquele homem ali e vai, porque a obrigação dele, a preocupação dele está lá, a responsabilidade está ali lá no culto, ele precisa adorar. Mas a Bíblia diz ainda, em Lucas capítulo 10, que depois do sacerdote, agora é o levita, e o levita também vai passar, ele vai olhar, mas ele também tem um compromisso nessa mesma igreja que o sacerdote ia pregar, e ele deixa ali, ele deixa aquele homem ali jogado no chão. Mas diz a Bíblia que diz a Bíblia que esse samaritano estava em viagem, talvez trabalhando,
talvez com seus negócios a fazer, com algumas responsabilidades, a Bíblia não diz, mas imagine, pois, se esse homem tivesse essas condições. E o que a Bíblia fala? Ele para ali por alguns momentos e ele cuida, ele dá os primeiros socorros para aquele homem, coloca aquele homem no seu cavalo e leva até o hospital. E diz a Bíblia que chegando ali, ele paga, ele dá o dinheiro para aquelas pessoas, e dizendo: olha, cuide desse homem, porque quando eu voltar, se passar mais, eu restituo. Essa é uma história muito linda, porque todos ali tinham um compromisso. O sacerdote tinha um compromisso, o levita tinha um compromisso, esse samaritano também tinha um compromisso. Mas o único que prestou ajuda foi o samaritano. Atos 8:1 me chama a atenção também uma história. Começou uma grande perseguição da história da igreja cristã. Você conhece a narrativa? Todos tiveram que ser dispersos. Mas essa igreja, quando ela foi dispersa, tinha um princípio na vida deles: era o ato de servir. Eles estavam fugindo, a preocupação de morrer, a preocupação daquelas pessoas serem mortas, não fez com que aquela igreja, a igreja dos dispersos, a igreja do caminho, começou a pregar o Evangelho, começou a ter uma atitude de servir, começou a ter uma atitude de abençoar. E assim foi, e diz a Bíblia que a igreja ia crescendo. Isso faz uma diferença muito grande. Quando você se coloca à disposição, o Senhor vem te abençoando. Essa igreja perseguida era a igreja do Senhor Jesus. 2 Reis capítulo 13 vai contar uma outra história. Um homem chamado Eliseu, um profeta chamado Eliseu, e você conhece a história. O profeta Eliseu estava doente. Diz a Bíblia que ele estava muito doente, e o rei de Israel foi procurar esse profeta, esse homem de Deus. E diz a Bíblia que ao chegar ali, o rei encontrou o profeta doente. Mas o profeta de Deus profetiza na vida daquele rei. Quantas histórias nós poderíamos falar aqui de homens em meio ao caos, em meio aos problemas, que não se omitiram em abençoar. O próprio apóstolo Paulo estava preso, e mesmo preso, ele escreve cartas para as igrejas, e diz a Bíblia que ninguém foi ao seu encontro quando ele estava preso, a não ser Lucas e Trófimo. Foram lá visitar Paulo. Mas, irmãos, 1 Samuel capítulo 23, Davi, voltando à história de Davi está no meio de um problema, vivenciando uma crise profunda. Então ele pergunta, sabendo que Saul estava próximo dele, estava arquitetando ir lá para buscá-lo, para matá-lo. Davi recorre ao Senhor e pergunta para o Senhor: Senhor, Saul vai vir contra mim? E o Senhor disse: vai, pior que vai. E Davi pergunta de novo: e o povo de Keila, eles vão me entregar? Vão me entregar? E Deus diz: pior que vai. Ou seja, aquele mesmo povo que Davi abençoou, livrando ele, vai ser o mesmo povo que vai entregar. O que me chama a atenção nessa narrativa, e eu não sei se você vai concordar comigo, é que muitas vezes nós vamos fazer muitas coisas para várias pessoas, mas não espere o retorno, não espere a contrapartida, não espere. Muitas vezes você vai se doar para a pessoa, muitas vezes você vai se envolver tanto com aquela pessoa, que muitas vezes aquela pessoa não vai ter um pingo de gratidão com você, as pessoas não vão ser gratas a você. Mas eu quero falar para você, meu irmão, não espere por essa gratidão, não espere por isso, não espere, não fique na expectativa que alguém vai retribuir para você, não espere. Eu gosto de pensar na palavra de Deus, quando diz: quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Então, se você fizer, querido, não pense no outro que vai te agradecer, pense na glória de Deus.
Pense no que Deus vai fazer na tua vida. Eu gosto de pensar assim, quando estou servindo. Talvez a pessoa nunca vai me agradecer. Talvez a pessoa nunca vai me chamar para falar assim: olha, pastor, eu quero te agradecer, porque a sua palavra fez mudança na minha vida. Não espere, eu quero chamar a sua atenção, não espere por isso, que nem todos vão agradecer. Paulo, quando estava na ilha de Malta, os irmãos conhecem a história, a Bíblia diz que ele estava ali. Depois do naufrágio, ele começou a pregar o Evangelho. Muitas curas foram realizadas. Mas essa cidade, essa ilha, os moradores dessa ilha foram gratos e levaram donativos, levaram mantimentos para o apóstolo Paulo e os seus amigos. Irmãos, é bem verdade que muitas pessoas não vão ser gratas a você, mas outras pessoas também vão ser gratas a você. Mas não espere, não vive numa expectativa de que alguém vai ser grato a você, que muitas vezes isso não vai acontecer. Infelizmente, eu não sei se você tem vivido esses dias de pessoas serem gratas a você, mas eu queria chamar a sua atenção para esse tempo que nós estamos vivendo. Tempo de pessoas que estão servindo ao outro, pessoas que não têm um conhecimento bíblico, não têm uma experiência com Cristo como você tem. São pessoas transformadas pelo poder do Senhor, mas que desejaram abençoar o outro, independente se o outro vai me agradecer ou não. Eu quero encerrar esse momento lembrando a você o seguinte: nesse tempo de crise, nesse tempo de problemas, nesse tempo que muitas vezes a pastor tem dificuldade de sair e abençoar o outro, é bem verdade, eu sei disso. Todos nós estamos vivendo enclausurado. Me fez lembrar a cidade que nós pregamos na última mensagem que nós falamos, que o rei Ezequias estava enclausurado ali em Jerusalém, não podia sair, não podia fazer nada, e a única atitude que ele teve foi de orar ao Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a orar ao Senhor, a ministrar palavras de bênção na vida do outro, a ser instrumento na vida do outro. Pastor, mas ele nunca vai me agradecer. Não importa, sirva, porque o Deus a quem nós servimos vai te abençoar. Esse é o princípio do Evangelho. Não faça para abençoar, porque Deus já está te abençoando. Eu sempre tenho dito isso na minha igreja. Se você é dizimista, se você é ofertante, se você tem tido a oportunidade de trazer a sua oferta, de trazer o seu alimento, é porque Deus já está te abençoando, não é porque Deus vai te abençoar. Eu quero que você pense muito sobre isso. E o meu desejo nessa noite é que o Senhor continue te abençoando. Bênçãos, bênçãos, bênçãos sobre sua vida. Eu quero orar por você agora, orar pela tua família. Nós vamos continuar orando por esse canal do YouTube. E como Deus tem tido a oportunidade de trazer pessoas até a mim para nos abençoar nesses momentos, eu quero orar pela vida dessas pessoas também. Orar pela vida do pastor Sócrates. O Senhor tem feito um milagre aqui. Quem tem acompanhado, nós estamos colocando isso no canal da igreja, no zap da igreja. Você tem tido a oportunidade de perceber isso, como o Senhor tem feito milagre na vida do pastor Sócrates. E nós vamos orar pelas crianças da igreja, vamos orar pelos jovens, adolescentes, vamos orar pela MCM, vamos orar pelos trabalhos do Ministério de Louvor, vamos orar por toda a igreja, vamos orar por você que não é membro da CIB, mas que tem tido a oportunidade de assistir às nossas mensagens. E eu quero pedir uma bênção de Deus para você também. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Glorioso Deus e bendito Pai, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, na certeza que o Senhor tem grandes coisas para nós, e nós nos apropriamos dessa palavra. Precisamos servir, mesmo sem condições, mesmo em dificuldades, a alguém que precisa de nós, em situação pior do que a nossa, clamando ao Senhor para que o Senhor envie anjos, que o Senhor envie pessoas para abençoar
E eu tenho a certeza que muitos desses somos nós, pessoas separadas para abençoar. Talvez o pastor não vai ter a oportunidade de ir lá visitar essas pessoas, de abençoar as pessoas, mas você, meu irmão, você vai ter essa oportunidade. Então seja instrumento de Deus nessa noite para abençoar alguém. Nós queremos agradecer pelo nosso canal. Pessoas têm assistido, pessoas têm comentado, e nós louvamos a vida dessas pessoas. Lembramos aqui, ó Deus, do pastor Sócrates. Ó Deus, que drama está vivendo aquele homem de Deus. Mas a cada dia o Senhor tem revelado o teu poder na vida dele, fruto das orações da igreja do Senhor Jesus. Toma cada família aqui em tuas mãos, cada irmão, cada irmã. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Domingo que vem estaremos aqui com uma outra mensagem de Deus para o teu coração. Uma boa semana. Que Deus seja contigo. Amém.